Boa noite a todos, da rede social também. Nossa leitura de hoje da coleção Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é No Culto à Prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo 4, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos cumprimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas em que progredimos na sede. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te serve. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, por meio do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narra os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade, engrandecendo-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não olvideis, pois, que o culto à prece, a marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Que assim seja. Boa noite. Continuando com o nosso Evangelho, vamos fazer a nossa oração inicial, agradecendo a Deus, Jesus, a espiritualidade bondosa, por este momento de estarmos reunidos, estudando a sua doutrina. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos dá. Obrigada, Senhor, por esse dia de hoje. Obrigada, Senhor, por nós podermos estar aqui reunidos em Teu nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Boa noite a todos. Dando sequência ao nosso Evangelho, a leitura de hoje é sobre o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o item 18. Temos assim: caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros, e ainda uma prática da santa caridade,
que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por quê? Pois seres tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho do vosso irmão o argueiro que ofere sem olhar no vosso a trave que vos segue, e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver senão superficialmente os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes aqueles que conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles o caminho é iluminado em todo o seu percurso. Podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres. E é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Esse é o pensamento do bispo de Nevers, do Fret de Bordeaux. Então, seguindo aqui o tema de hoje, que é a indulgência, e a leitura nos fala sobre esta indulgência, mas o que é ser indulgente? E temos o seguinte: ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer tudo que possa ser reprovável no comportamento do semelhante. Então, no Livro dos Espíritos, na questão, isso é ser caridoso. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os Espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então devemos entender essa proposta de que Jesus nos faz. Jesus nos convida a sermos caridosos. E como diz a leitura, caros irmãos, a leitura nos diz: caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes, isto é, brandos, pacíficos, amorosos para com seus semelhantes. Nessa proposta, Jesus nos convida para termos sensibilidade com as fraquezas alheias. É um convite amoroso para todos nós, para que possamos repensar nossos atos, atitudes em relação aos nossos semelhantes. Muitas vezes queremos ser severos com os nossos semelhantes, querendo que nos entendam, mas esquecemos de fazer o mesmo, de retribuir da mesma forma, né? E por que agimos desta forma? Na verdade, nós temos uma grande tendência a ver o cisco no olho do nosso semelhante, do nosso irmão, mas não vemos a trave no nosso olho. É muito fácil apontar o erro do outro, mas não conseguimos ver as qualidades do outro. Porque diz assim aqui, no próprio leitura que acabamos de fazer, diz que o verdadeiro caráter da caridade, a modéstia e a humildade, consiste em não ver senão superficialmente os defeitos do outro,
para se interessar e fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Mas, infelizmente, nós temos essa tendência, por quê? Porque somos orgulhosos. E não queremos admitir que também nós temos graves erros, né? Graves falhas. Então, é mais fácil nós olharmos no outro com superioridade e sermos orgulhosos do que ver o outro como nosso irmão, como a nós mesmos, como nos ensinou Jesus, né? Então, Jesus nos chama para sermos caridosos e a indulgência é uma forma de praticarmos essa caridade. Os Espíritos recomendam que pratiquemos a caridade para conosco também. Mas como eu vou praticar a caridade com nós mesmos? Como vamos? Procurando nos corrigir, procurando nos melhorar, buscando em nós os nossos defeitos e transformando-os, corrigindo-os, enquanto é tempo, poupando as dores e sofrimentos maiores. Por que enquanto é tempo? Porque enquanto estamos aqui, nesse momento encarnados. Esse vai ser o nosso tempo, de fazermos as nossas correções. Porque depois vamos nos poupar as dores e sofrimentos maiores, que só poderão ocorrer numa nova reencarnação. E sabemos que tem muitos espíritos querendo reencarnar, e não saberemos quanto tempo vamos ficar esperando uma nova oportunidade. Então, não percamos tempo, enquanto há tempo. Sabemos quando erramos, por que percebemos que estamos errados? Como diz a questão 621 do Livro dos Espíritos, a lei de Deus, a lei natural, está escrita em nossa consciência. Então, façamos o máximo de esforço para fazermos todo o bem possível e não esqueçamos de praticar a caridade. Por quê? Porque nós somos espíritos eternos. Nós não teremos fim. Nós sempre iremos existir. Mas vamos nos perguntar, para onde iremos amanhã quando Deus nos chamar? E o que temos para levar na nossa bagagem? O que somos? Fica essa reflexão. E para encerrarmos, vamos usar a frase de Chico Xavier, que é conhecida de todos. Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim, eu dou o dever de ser cada dia melhor. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos para a nossa oração final. Senhor amado, espiritualidade bondosa, nesse momento que vamos pedir que tu leve a nossa oração nos hospitais, nas casas de repouso, nas creches. Tu leve a nossa oração onde tiver um doente, onde tiver as pessoas com depressão. Tu leva o nosso carinho, nosso respeito a todas elas. Que tem um Deus zelando por todos eles, por todos nós. Elevando nosso pensamento sempre a Deus e pedindo sempre proteção e amparo para todas as pessoas, especialmente para esse grupo que todos os dias faz esse evangelho, para todos eles e seus familiares. A todas as pessoas que estão nos hospitais operadas, a todas as pessoas que descobriram as suas doenças no dia de ontem ou de hoje ou de amanhã. Que Deus as ilumine, dando força, fé. E que sem fé não vamos a lado nenhum. Temos que ter cada dia mais fé, pedindo a Deus sempre muita fé, muita confiança. Que Deus nos ilumine sempre para o caminho do bem. Obrigada, Senhor, por tudo que tu tens nos dado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor.
Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixando cair nas tentações, mas que livre-nos de todos os males. Que assim seja. Que a paz de Jesus esteja em todos os lares. Que assim seja.